Boa tarde. O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri para a posse do excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi, nomeado mediante promoção pelo critério de antiguidade no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabre. De ordem do excelentíssimo juiz presidente, convido o excelentíssimo Dr. Paulo Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, para compor a mesa. Registro ainda a honrosa presença das autoridades que prestigiam esta sessão solene. Excelentíssimo vice-reitor Carlos Alberto Justo da Silva, representante da Universidade Federal de Santa Catarina. Excelentíssimo procurador Gilberto Calado de Oliveira, representante do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo segundo-tenente Paulo César Jimenez Júnior, representando o comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Torres Paladino, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Excelentíssimo procurador Vanderlei Godoy Júnior, representante da Universidade do Vale do Itajaí. Excelentíssimo juiz Irno Ilmar Rezende, presidente da Matra 12. Excelentíssimo desembargador Anselmo Cerello. Excelentíssimo desembargador federal do Trabalho Sérgio Murilo Rodrigues Lemes, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Excelentíssimos senhores juízes aposentados do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, doutora Ione Ramos, doutor Antônio Carlos Facioli Chedid e doutora Marta Maria Vilauba Falcão Fabre. Ilustríssimo primeiro-tenente Marcione Schaefer, neste ato representando o comando da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina. Excelentíssima doutora Dalvani Luiza Propodowski Rocha Vieira Janck, procuradora-chefe da União em Santa Catarina. Excelentíssima doutora Maria da Graça Ram Mantovani, procuradora-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimos senhores juízes do trabalho da 12ª Região. Excelentíssimos juízes do trabalho aposentados. Excelentíssimos senhores procuradores. Excelentíssimos senhores promotores de justiça. Padre Davi Bruno Gerdit, juiz do Tribunal Eclesiástico de Santa Catarina. Ilustríssimo doutor Osmar Jacobsen Filho, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em Santa Catarina. Ilustríssima senhora Andréa Fiminella Regis, gerente-geral do PAB-TRT, representando a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo doutor Felipe Irã Borba Caliendo, presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas.
demais autoridades, senhoras e senhores. E o senhor Amaury Franzói Reck, representante do Banco do Brasil. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi. Convido a excelentíssima juíza Lília Leonor Abreu para conduzir o excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi a este recinto. Vamos recebê-lo de pé, por favor. Convido a todos a ouvirmos o hino nacional. Convido o excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse do excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo doutor José Ernesto Manzi no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2011, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o excelentíssimo juiz-presidente, doutor Gilmar Cavalieri, e demais juízes desta corte, o excelentíssimo doutor José Ernesto Manzi tomou posse e entrou em exercício no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, pelo critério de antiguidade, em vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fábio. Apresentou declaração de bens e demais documentos exigidos por lei. Prestou ao empossado neste ato o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo,
cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo juiz presidente e pelo empossado. Juiz Manzi, convido para assinar o termo de compromisso e posse. Convido os presentes para ouvir a música Oração de São Francisco, interpretada pelas filhas do juiz empossado, Maria Júlia Lima Manzi e Maria Fernanda Lima Manzi, e por Anfrísio Lima Neto, acompanhados por flauta, executado pelo servidor Nilvio Gomes Bach. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Neste momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 58/2003, o excelentíssimo juiz Gerson Paulo Taboada Conrado, vice-presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho ao excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi. Outro braço, mas. Isso.
De ordem do excelentíssimo juiz presidente, convido a excelentíssima juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabre para conduzir o excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi à sua cadeira. Eu concedo a palavra ao excelentíssimo juiz Edson Mendes de Oliveira para falar em nome do tribunal, dando as boas-vindas ao empossado. Obrigado, presidente. Excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri, presidente desse tribunal, excelentíssimas autoridades presentes já nominadas, excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi, senhoras e senhores, é com muita honra que, em nome do tribunal, faço a saudação ao colega que hoje toma posse como juiz do tribunal, José Ernesto Manzi. É muito fácil falar a respeito de colega, cuja trajetória venho acompanhando há muitos anos e que ascende a esta Corte de Justiça após longa folha de serviços prestada ao Judiciário Trabalhista catarinense. O colega Manzi detém currículo invejável, fruto de sua inteligência e dedicação obstinada a tudo quanto se propõe. Antes de ingressar na magistratura, foi auxiliar de cartório de notas, advogado e professor universitário. Graduou-se em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, capital, no ano de 1987. Não satisfeito com a graduação, procurou ampliar os seus horizontes. Especializou-se em Direito Administrativo pela Universidade dos Estudos de Roma, La Sapienza, em 1988, em Processo Civil pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, em 1998, e em Processos Constitucionais pela Universidade de Castilha-La Mancha, Toledo, Espanha, 2001. É mestre em Ciência Jurídica pela Univale, título obtido em 2003, e doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilha-La Mancha, Cidade Real, Espanha. O estudo do direito não lhe bastou. Por isso, em 2009, prestou vestibular e está cursando Filosofia na UFSC. Ministrou diversos cursos em universidades de São Paulo e Santa Catarina, e outros para magistrados e servidores deste tribunal e dos tribunais do Paraná e Minas Gerais. É autor do livro Motivação das Decisões Judiciais, Civis e Trabalhistas, editora LTR, 2009, e de cerca de 2 dezenas de artigos jurídicos publicados. Ingressou na Magistratura do Trabalho de Santa Catarina em 1990, como juiz substituto, sendo promovido a juiz titular da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste em 1993, local onde permaneceu por 10 anos. Nessa cidade, procurou integrar-se na comunidade. Para isso, ao lado das atividades judicantes e do magistério, esteve entre os fundadores do Grupo Escoteiro Atalaia e da entidade filantrópica Associação Miguel Oestina de Amparo Regular, o que denota a amplitude do seu espírito público. Desde 2003, é o juiz titular da primeira Vara do Trabalho de Florianópolis. Há longos anos vem atuando como juiz substituto nesse tribunal e tem colaborado com a administração do TRT em diversas áreas. De personalidade marcante, o juiz Manzi não passa despercebido. Mas, por trás do operoso juiz, encontra-se a rica figura do ser humano, sensível, que tem a capacidade de olhar o outro além das aparências e não se furta em dividir as suas experiências e conhecimentos.
do pai de prole numerosa para os dias de hoje, já que tem 5 filhos, e com a mesma paixão com que se dedica às suas atividades profissionais, o faz em relação à família, incluindo seus pais que continuam residindo na cidade de São Paulo. Todos estão aqui hoje, cheios de orgulho pela brilhante trajetória do juiz Manzi. Outra faceta que destaco de sua personalidade é o constante bom humor, a despeito de todas as vicissitudes da vida, sempre nos transmitindo vibrações de otimismo, o que comprova ser o colega Manzi, pessoa autoconfiante e de muita fé. Talvez isso explique a sua inesgotável energia e a incansável disposição para se doar ao próximo e à instituição a que serve com raro talento. Para encerrar, quero lhe dizer, juiz Manzi, que este é o seu dia. Seja bem-vindo a esta corte e seja feliz. Obrigado. Eu concedo agora a palavra ao excelentíssimo Dr. Jaime Roque Perotoni, procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. A palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Dr. Germán Cavalieri, senhores magistrados, autoridades aqui presentes, já nominadas, procuradores, advogados, servidores, familiares, senhoras e senhores, e especialmente ao juiz recém-empossado, José Ernesto Manzi. Na qualidade de representante do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, instituição que exerce o seu mistério perante a Justiça Especializada, sinto-me honrado em poder expressar e transmitir, em nome de todo o Ministério Público do Trabalho catarinense, os votos de sucesso ao juiz e amigo Dr. Manzi, para mais esta jornada que se inicia em sua trajetória pessoal e profissional. Sem dúvida, a assunção de Vossa Excelência ao cargo de juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região ocorre em um momento ímpar de nossa história, já que caminhamos em grande intensidade na busca de concretizar os direitos fundamentais do ser humano na esfera trabalhista, o que esteve sempre vivo no olhar e nas ações empreendidas por Vossa Excelência. Sabedores da condição humana desigual da realidade brasileira e catarinense, somos desafiados a cada dia a fazer cumprir em nossa missão institucional a legislação trabalhista e os princípios norteadores. Almejamos realizar a garantia da dignidade humana e lutamos constantemente por ela. No entanto, para isso precisamos superar as violações à ordem jurídica trabalhista constatadas na gravidade dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, no trabalho em condições degradantes, na exploração do trabalho de crianças e adolescentes, na intolerável desigualdade remuneratória de mulheres e outros grupos vulneráveis, no desrespeito ao meio ambiente do trabalho saudável e seguro, na discriminação de pessoas com dificuldades, nos casos de assédio sexual e moral, na prática de atos antissindicais e nas terceirizações irregulares, dentre outras. Enfim, é nesse contexto de grandes desafios que também estão sendo plantadas as sementes em prol de um presente e futuro melhor, mais justo, humano, fraterno, solidário, enfim, mais digno para todos nós. E é nesse cenário, Dr. Manzi, que o Ministério Público do Trabalho deseja a Vossa Excelência, agora membro desse Tribunal Regional do Trabalho, que continue a glorificar o direito, a justiça e a verdade, além de pleno êxito e grandiosas realizações. E que possa Vossa Excelência levar a todos e a cada um dos jurisdicionados a segurança jurídica e a paz que todos almejamos. Parabéns e felicidades. Concedo agora a palavra ao excelentíssimo Dr. Paulo Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os juízes presentes em nome do nosso presidente, desembargador Germán Cavalieri,
e do desembargador Sérgio Torres Paladino, presidente desta Casa e do Tribunal Regional Eleitoral. Dr. Jaime Roque Perotoni, cumprimento os membros do Ministério Público e cumprimento os advogados em nome do Dr. Felipe Calhendo, presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. Familiares, senhores e senhoras, é com muita honra que representamos os advogados catarinenses na solenidade de posse de mais um digno magistrado desta Casa de Justiça, onde cada vez mais repousa o amplo foco da atenção da sociedade. Dr. José Ernesto Manzi, a OAB lhe deseja muito sucesso nesta nova etapa de sua trajetória profissional, inspirada pelo ideário de resistência, de luta contra o arbítrio e as injustiças, em defesa da cidadania, da paz, do trabalho e da prosperidade. Pois, como muito bem disse Fábio Conder Comparato, depende dos juízes esta verdade simples e terrível, a de que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Sabemos todos da importância da segurança jurídica, da importância de um Estado de Direito democrático forte, efetivamente sintonizado com a sociedade, de modo a que, sob o império da Constituição da República e de suas leis, possam os poderes públicos realizar suas tarefas, respeitados por todos em sua autoridade. E isso não se consegue sem um concurso eficaz e eficiente da classe dos advogados. O nosso país e a advocacia brasileira viveram nos últimos 25 anos período dos mais movimentados. Desde 1986 até hoje, o Brasil viveu uma transição que ousaremos qualificar como sem paralelo na história. Nem poderia ser diferente. O país recebeu uma nova Constituição Federal, a OAB desenvolveu e implantou o seu Estatuto da Advocacia, vivemos uma ampla modernização institucional e política e acompanhamos inúmeras reformas políticas e econômicas. A luta por direitos tão essenciais como democracia, cidadania, liberdade de pensamento, ação e expressão teria sido muito diferente sem a figura do advogado. Tudo isso comprova, mais uma vez, que a advocacia é profissão intimamente relacionada com a República e suas instituições, com a sociedade civil e a busca de justiça, ideal humano ainda não atingido em sua plenitude em lugar algum do mundo. A integração entre o Tribunal Regional do Trabalho e a OAB é importante para a defesa do interesse público. E se a OAB segue sem jamais se desviar da luta pela defesa da ética, da justiça, das condições de trabalho do advogado e das prerrogativas profissionais, prioridades diárias, as quais persegue sem descanso, por outro lado, cabe ao tribunal garantir o acesso à justiça pela população catarinense. Por tudo isso, não podemos deixar passar a oportunidade para reforçar o nosso entendimento de que devemos unir forças e esforços na luta para que seja feita efetiva justiça aos direitos dos cidadãos. A função institucional da Ordem é pressionar para uma melhor reformulação do Estado, com a perspectiva da incorporação de mecanismos e sistemas capazes de garantir a consolidação da democracia e o aperfeiçoamento das estruturas e do aparato do Estado, prestando assim uma efetiva assistência a todos os brasileiros, sejam eles de quaisquer classe, raça, religião ou profissão. Devem todos ter acesso garantido ao mínimo necessário para viverem com dignidade. Lutamos pelo livre exercício dos direitos e das prerrogativas do advogado, convictos todos nós de que não há superioridade, muito menos hierarquia entre advogados, magistrados ou membros do Ministério Público. Somos todos iguais e independentes, sem qualquer vínculo de subordinação,
Somos todos, isso sim, indispensáveis à administração da justiça, cada qual na sua esfera de atuação. Sem me alongar mais, finalizo tomando a liberdade de citar Sócrates, que disse: 4 características deve ter um juiz: ouvir cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente e decidir imparcialmente. Palavras que certamente nortearão a trajetória de sucesso do juiz José Ernesto Manzi, que a partir de hoje injeta neste tribunal sua experiência e conhecimentos jurídicos em benefício da sociedade catarinense. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo juiz José Ernesto Manzi. Excelentíssimo senhor doutor Gilmar Cavalieri, presidente desta corte, em nome de quem saúdo todos os demais integrantes, juízes de primeiro e segundo grau desta justiça e das demais. Excelentíssimo senhor doutor Jaime Roque Perotoni, em nome de quem saúdo todos os membros do Ministério Público presentes a este evento. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Roberto de Borba, presidente da OAB, em nome de quem saúdo a todos os excelentíssimos advogados, indispensáveis que são à administração da justiça e cuja parcialidade é a garantia da imparcialidade do juiz. A todas as demais autoridades presentes a este evento, sem exceção, a quem saúdo na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Hugo César Resch. A todos os ilustríssimos servidores presentes, a quem considero irmãos e partícipes das mesmas causas, dos mesmos esforços e dos mesmos ideais. Minha amada esposa, meus filhos queridos, meus exemplares e amados pais, meus irmãos e todos os meus parentes, que percorrendo grandes distâncias, mas sempre próximos do meu coração, hoje aqui estão para que minha felicidade seja completa. Esta data é plena de significados. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. O que diferencia o escravo do homem livre são os direitos. Quanto mais reconhecermos a dignidade do trabalhador, mais distanciaremos dos aguilhões e das senzalas. Quanto mais a ordem jurídica é desprezada ou torna-se inefetiva, maior a possibilidade de termos escravos ainda nesses dias, coisa que ainda constatamos com espanto mesmo nestas terras. Também em 13 de maio de 1917, na Cova da Irim, em Portugal, Fátima, a Mãe de Deus, apareceu a 3 crianças, pedindo a conversão do mundo, oração e uma constante reflexão e penitência pelos nossos pecados. É o egoísmo e a ganância que geram, em muitos casos, as pretensões resistidas ou os pedidos indevidos. Também em 13 de maio de 1926, era inaugurada a Ponte Hercílio Luz, símbolo dessa Ilha da Magia e símbolo também da função conciliadora da magistratura, que é de construir pontes para o diálogo onde o conflito o fez desaparecer. Por fim, em 13 de maio de 2003, eu assumi a primeira vara da capital, ou seja, permaneci nessa titularidade por exatos 8 anos. No momento que ascendo a esta corte por antiguidade, por dever de contas ao povo que me concede este ônus, sinto-me na obrigação de dizer as razões pelas quais esta promoção não resulta apenas do aguardo inerte do transcurso do tempo, como pode parecer nesta modalidade de acesso. Como cheguei aqui? Diz o pai da psicologia judiciária, Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Direi, pois, como cheguei até aqui e por que esse caminho influenciou o meu próprio modo de ser e porque considero que a estrada que percorri reflete no homem e no juiz que sou. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Chego a esta corte após pouco menos de 3 anos de advocacia e quase 21 anos de magistratura, tanto em primeiro quanto em segundo graus. Minha primeira substituição ocorreu em 1995 e a última finda nesta data. Durante a minha carreira, presidi cerca de 25 mil audiências, tendo lavrado 5 mil sentenças e obtido 3.600 conciliações. Atuei como relator em cerca de 7.100 processos, o que implica em participar de mais de 20 mil julgamentos recursais, tendo lavrado 6.475 acórdãos.
Meu prazo médio para sentenciar foi de 7,69 dias. Em apenas 2 processos na fase de conhecimento durante toda a minha carreira, excedi o prazo. Mas meu caminho no direito é anterior ao meu ingresso na magistratura. Lembro do tempo que trabalhei com meu pai em um cartório de notas e suas lições de direito e responsabilidade. Do período em que passei no Exército e aprendi o valor da disciplina, da hierarquia e do civismo. Do período em que fui estagiário de banco e senti o que é organização e administração. Do período de advocacia privada, com balcões lotados e magistrados distantes. Aprendi ainda muito mais com meus alunos de graduação e pós-graduação nessas terras em São Paulo. Tudo isso me faz valorizar tanto a iniciativa quanto o trabalho e não minimizar as doenças profissionais e os acidentes do trabalho que deixam órfãos desvalidos e amputados. Um dos meus avós foi amputado e o outro teve a vida ceifada no seu início em razão de trabalho extenuante. Sei o que é um judiciário moroso por conta de uma ação que meus pais são autores e que desde a minha adolescência nos deu enorme dispêndio financeiro, moral e físico sem solução. Nela eu descobri também que considerar a advocacia um jogo de astúcias é afastá-la de sua função. O processo corre há 40 anos e até hoje não teve solução. Isso me faz colocar a celeridade como verdadeira obsessão em cada processo que me é submetido. Justiça tardia é justiça falha. Eu sou eu e minhas circunstâncias. No caminho conheci advogados que me deram e me dão lições de direito, de fé e de caridade. Valentini, um romano amante do Brasil, mostrou-me o que é caridade cristã, desprendimento e desapego, entregando-me as chaves do seu apartamento, vizinho ao Coliseu, momentos após nos conhecermos. Sem ele, que já encontrou descanso, não teria logrado terminar meu curso em Roma. O também falecido José Alayon, paulista que conheci em Roma, juntamente com sua esposa Magali, presente nesse auditório, abriu-me as portas para o magistério e para a advocacia privada. Sábio, inteligente, estudioso e santo, foi um dos responsáveis pelo meu ingresso na magistratura. Com Alayon e Valentini, aprendi que por trás de um advogado pode estar escondido o próprio Cristo, preocupado com as misérias humanas e pela sede de justiça que está impressa em todas as almas. Conheci alguns advogados que colocaram seus interesses acima dos interesses dos clientes e advogados descomprometidos com suas causas. Eles não servem à justiça, servem-se da justiça e seus fins maculam seus meios. Conheci, porém, muito mais advogados interessados realmente em servir desinteressadamente a causa da justiça, colocada acima de tudo. Vejo alguns nesse auditório, podendo mencionar o Dr. Jorge Luiz Volpato e os Franzoni. Faço ainda uma referência especial à doutora Lourdes Ribner, de São Miguel do Oeste, que era capaz de renunciar aos honorários sempre que o cliente precisasse tanto do pão quanto da justiça. Fui também autor de ações trabalhistas e civis por entender que a tolerância dos bons aumenta a audácia dos maus. Se o operador jurídico é vilipendiado em seus direitos e não reage, os maus seriam ainda mais impiedosos com as viúvas e os órfãos. Posso assim dizer que conheço a angústia de quem é parte, como sei o que é ser advogado e ser tratado com superioridade por magistrados ou com desprezo por servidores públicos, como também sei o que é boa vontade, dedicação e desprendimento no serviço público. Tudo isso me fez descobrir que processos judiciais não são números, nem meros exercícios acadêmicos. Alguns juízes e alguns servidores podem tratá-los assim, até porque a rotina e a quantidade reduz o interesse. Mas há quem não durma um mês inteiro antes de uma audiência, como já me confidenciou um primo, ou veja no processo uma sensação de impotência e uma fonte de angústia, como já me confidenciou um irmão. Isso me recorda todos os dias que por detrás dos processos há pessoas, não números ou apenas teses acadêmicas. Há sonhos, há anseios e há temores que indicam e impõem ao juiz dedicação e responsabilidade. É por isso que a magistratura é um sacerdócio, e quem não está disposto ao sacrifício, a imolar-se, a sacrificar-se por amor ao direito e ao jurisdicionado, não está destinado nem preparado a exercê-la. O processo não pode perder o seu foco no homem. A desumanização do processo faz com que pereça seu objeto, que é a justiça, tornando-o apenas uma técnica de aplicação do direito, divorciada de sua função como instrumento de realização da justiça. O processo é e deve ser uma fonte de concretização de direitos fundamentais, de humanização do homem, de aperfeiçoamento das instituições sociais e políticas, de instauração da ordem e da paz, de busca da justiça como ideal. Se há uma legitimação pelo procedimento, para invocar a teoria sistêmica de Niklas Luhmann, o procedimento não legitima tudo.
A justiça formal não é alternativa à justiça real, apenas alternativa à ausência de alternativas. É fácil julgar pelo ônus da prova, principalmente após indeferi-las ou obliterar o direito das partes falarem ou provarem, pela desculpa da celeridade ou de uma convicção apenas subjetiva. Difícil é o ônus de julgar sem deixar para as partes a impressão de que o direito é uma ciência que age por razões ocultas e que a decisão judicial é um ato de favor e benemerência e não um dever do Estado juiz. Já saí de sala de audiência perto da meia-noite, mas nunca perdi uma noite de sono por ter colocado o meu serviço como um favor e não como um dever. Nunca tive sentença anulada por cerceamento de defesa e orgulho-me de ser um servidor do povo. A dignidade do cargo não me pertence, mas a toga que tenho orgulho de trajar e o cuidado de não conspurcar. Se em algum momento senti vergonha de estar vestindo a toga, foi apenas diante de partes igualmente maltrapilhas e necessitadas, destoando do falso e da solenidade do foro. Isso apesar de estarem na mais despojada das justiças e no mais modesto dos tribunais. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Minha vinda até aqui não é obra do acaso. As circunstâncias me formaram e ainda formam o meu ser todos os dias. Formando o meu ser, balizam meus julgamentos, principalmente quando as circunstâncias são ventiladas e iluminadas pelo conhecimento. Coisa que tento aperfeiçoar o tempo todo e que me levou a estudar filosofia, psicologia e outros temas que me debruço com curiosidade insaciável. A onipotência do jurista é a mais triste das limitações, porque é fruto de uma ignorância orgulhosa que implica compensar com o poder a autoridade que não se adquire pela sabedoria do agir e do decidir. Sou consciente das minhas limitações e do dever de vencê-las, que a toga me impõe para não desmerecer, envergá-la. Promovido por antiguidade, agradeço profundamente aos excelentíssimos juízes que votaram em mim, colocando-me em primeiro lugar na lista anterior de merecimento. É o único reconhecimento que eu poderia esperar, apenas com o meu trabalho, principalmente quando sopesar objetivamente, de forma cuidadosa e imparcial, produtividade, formação, disponibilidade para a instituição, celeridade e segurança na prestação jurisdicional. Se ao final a nomeação não recaiu sobre mim, isso faz parte do jogo democrático que outorga poderes discricionários ao Executivo nessa matéria. O que digo sem criticar, mesmo indiretamente, a escolha final que caiu sobre uma colega com grandes méritos. A par disto, continuo a acreditar que a antiguidade não deve ser a única forma de promoção, como vejo pregar em algumas vozes da magistratura, sob o argumento de que é difícil ou até impossível aferir merecimento e desconfortável fazê-lo em relação a colegas. É preciso incentivar a meritocracia no país do jeitinho. É preciso incentivar a dedicação num país tão carente de justiça e com um judiciário ainda tão moroso. É preciso incentivar a formação com todos os sacrifícios que ela possa trazer aos juízes já assoberbados. É preciso incentivar a virtude profissional, porque dela depende o crédito institucional. Se o esforço e a inércia comedida chegarem a um mesmo resultado, o prejuízo será grande tanto para a instituição quanto para o jurisdicionado. Agradeço também aos juízes que não votaram em mim por merecimento para lembrar-me, primeiro, que sou falível e limitado, depois, que a unanimidade poderia indicar em algum grau que abdiquei de minhas ideias, coisa que não fiz, nem pretendo fazer, ainda que reconheça que membros de órgãos colegiados devem renunciar ao renunciável para não abdicar do intransingível, para não alijar o essencial. Aliás, o colegiamento recursal visa afastar os psiquismos individuais e também permitir que os diferentes pontos de vista induzam uma solução melhor do que a que seria obtida individualmente por cada juiz. A intransigência, na maioria das vezes, é fruto do orgulho e não da reflexão, embora os fracos e os volúveis não sejam dignos da magistratura. A jurisdição pode ser inerte, mas ao juiz se exige iniciativa, convencimento, planejamento e ação. Convencido, o juiz deve expor seu convencimento de forma a convencer, e não por mera exigência formal. Muitas vezes, minhas ideias conduziram-me a amargas experiências, inclusive a uma amarga experiência associativa. Amarga porque a palavra é o veículo das ideias, mas as palavras nunca deveriam servir para afastar irmãos. Porém, irmãos não deveriam repudiar a prioristicamente as críticas, porque são elas que nos permitem amadurecer. Não considero justo exigir-se o sufocamento das ideias. Quando um homem não luta por suas ideias, ou elas valem pouco, ou ele não vale nada. De qualquer modo,
Não descarto a possibilidade de haver exagerado muitas vezes em meu espírito crítico ou na vontade de acertar, ou no modo de manifestar minhas opiniões, rogando nesse momento perdão a todos os ofendidos. É grande o meu amor pela justiça, e é esse amor que impõe sempre recordar o mandamento platônico de que o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. É um erro considerar que também a interpretação das leis é um procedimento unicamente racional. Esse erro leva muitos operadores jurídicos a desconhecer as forças que podem afetar seus entendimentos, não podendo contra elas lutar ou aproveitar as forças desejáveis. Ao juiz não se pode exigir nem a inércia, não se pode exigir a inércia senão no deflagrar da ação, nem um fazer mecânico, porque não é um burocrata, embora possa ser um déspota. E também porque as sentenças são o sentir do juiz. E para sentir, é preciso saber ouvir, saber ver e saber falar, e principalmente estar interessado em conjugar esses verbos. Surpreendentemente, costuma-se confundir com a técnica as decisões despreocupadas com as consequências humanas de seu conteúdo, afirmando-se contrário senso que decisões humanas não são técnicas, nem têm origem na racionalidade que se exige do juiz, nem na generalidade induzida pelas normas jurídicas. Juízes não são autômatos, e os temas do direito são, antes de tudo, temas humanos. Não tenho vergonha de confessar que algumas vezes deixei às pressas a sala de audiências para chorar no gabinete. Aliás, considero que quando o juiz insiste numa razão unicamente racional para decidir, pode estar, na verdade, se levando por uma causa puramente emocional, principalmente quando apara as peculiaridades do caso concreto para manter-se num terreno conhecido. Posições claramente conservadoras podem dar a impressão de serem fruto da reflexão, mas podem, na verdade, emanar do medo de lançar um novo olhar, uma nova solução para antigos problemas, desprezando a evolução do homem e do próprio direito, afastando-o não apenas da realidade, como da própria humanização que o direito deve incentivar. Invoco Nelson Gria para dizer que nossos tempos já não admitem os juízes de fichário e catálogo pela ordem alfabética dos assuntos, que ajoelham-se penitentes diante da jurisprudência e impedem o avanço do direito para partilhar da autoridade que se dá aos tribunais, desprezando as peculiaridades do caso concreto ou as soluções específicas e inovadoras. Embora haja o perigo inverso do novidadismo, que faz com que o juiz considere-se um iluminado sem precedentes. A evolução do direito começa nas ruas e só chega aos tribunais se os juízes de primeiro grau não tiverem medo. Por isso, sempre insisti para que os juízes novos, que por vezes eles tomassem um ônibus urbano, para não perder a noção do mundo real, que não tem ar-condicionado, tapetes macios ou reverências. O processo é, a meu ver, a falência da função preventiva do direito, que pode ser em parte recuperada quando se considera a pedagogia das decisões judiciais. Como diz Michele Tarufo, as decisões judiciais não podem olvidar de suas funções extraprocessuais. Cada decisão judicial transmite à sociedade, não apenas às partes, um lembrete de como agir, incentivando ações ou omissões, o cumprimento ou o descumprimento das normas, o respeito ou o desrespeito pelas instituições democráticas. Há toda uma tradição e uma jurisprudência da justiça comum, por exemplo, com décadas de experiência que não pode ser desprezada em matéria acidentária e que nos leva a não buscar reinventar a roda, nem menosprezar os danos, mas darmos o nosso melhor, que é a celeridade e eficácia a esse tipo de ação, além de uma capacidade ímpar de colher e interpretar a prova oral. Indenizações pífias ou indevidamente rejeitadas causam novos acidentes. Indenizações exageradas ou indevidas geram ações gratuitas ou medo de contratar. Absolver um empregado ou empregador improbo ou descumpridor de suas obrigações gera concorrência desleal, gera mais improbidade, mais desrespeito à lei, tornando as decisões judiciais objeto de chacota e de espanto para o senso comum. Quando, pela inércia ou ineficiência dos juízes, o processo se torna instrumento da sonegação de direitos ou da obtenção de direitos inexistentes, todo o sistema naufraga, perde-se o respeito pela lei e pela instituição judiciária e busca-se exercer arbitrariamente as próprias razões. Mas devo falar também das coisas que não são acidentais, se não essenciais. Primeiro, da amizade, do coleguismo e do profissionalismo que encontrei nesta casa. Costumo brincar com meu colega Edson que meus pares são ímpares.
Menciono como exemplo de coleguismo o colega Grácio, primeiro juiz de trabalho que conheci mais de perto e que, num momento crucial, salvou a vida de meu filho José, ameaçado por um aborto espontâneo, ao socorrer minha mulher e trocar sua substituição comigo para que eu pudesse ampará-lo. E o colega Edson, cuja saudação feita nesta data, em nome da Corte, mostra que a amizade tem o grande defeito de nos cegar para os defeitos dos amigos. Mas a lista seria enorme. Me permito ainda uma saudação especial à colega Júlia Figueiredo, que se encontra hospitalizada após um grave acidente e que teve a delicadeza de hoje mandar-me um bilhete e um presente. Nessa casa trintenária, as coisas funcionam rápido e bem. Isso os advogados repetem sem cessar e se pode constatar na prática. E isso gostaria de deixar claro nesse dia. Peço escusas, antes de terminar, para fazer uns agradecimentos particulares. Primeiro aos meus pais, que com grande sacrifício pessoal, além de ensinarem no colo a fé e a moral, concederam-me o apoio e incentivo para que eu me formasse em Direito e ainda para estar aqui nesse momento. Na pessoa deles, agradeço os meus irmãos, que passaram a madrugada viajando. Em segundo lugar, gostaria de agradecer o apoio e o conselho que sempre encontrei em minha esposa Maristela, minha melhor amiga, minha namorada, meu amor, mãe dos meus preciosos filhos, companheira de longas jornadas nesta terra e na velha Europa. Foi seu incentivo que levou-me a lecionar, depois de prestar concurso para a magistratura, que me trouxe até aqui. Foi ela achar que eu era mais capaz do que eu me achava e me acho, que me obrigou e me obriga ainda a me capacitar e me dedicar. Ela que todos os dias despede-se de mim dizendo que Deus te use. Ela que se desdobra para dar à família um amparo presencial que a magistratura não me permite. Foi nosso amor que gerou os 5 filhos que Deus nos emprestou: Maria Júlia, Maria Carolina, José Ernesto, Maria Fernanda e João Lucas. Eles são a razão da nossa existência e do único orgulho que nos é lícito sustentar. Todos os dias me surpreendo com suas qualidades, seus atributos morais e intelectuais. Não posso olvidar, quase findando, o auxílio inestimável de servidores excelentes que me prestaram a inteligência, a dedicação e a competência em muitos serões e finais de semana. Aprendemos onde ligar os disjuntores do fórum, por necessidade de não conceder justiça tardia, e partilhamos juntos da mesma solidão. Saúdo principalmente os servidores da Vara de São Miguel do Oeste, onde fiquei 10 anos, na pessoa do Balestrin e do Jorge aqui presentes, o Bedim, da primeira vara, onde permaneci 8 anos, e os demais servidores na pessoa do meu irmão Cláudio Roberto, dentista do Sázer, que é a maior inteligência múltipla que conheço. Todos eles, pela dedicação ímpar, competência e capacidade, além de profundos valores morais, representam bem a estirpe dos servidores do TRT de Santa Catarina. Agradeço também os servidores dos gabinetes que me auxiliaram até a presente data, sem nenhuma exceção, principalmente para mencionar Sônia, Cristiano, Vitor, Eneida, Elisa, Lúcia, Cícero, Luiz e Aristides. Porém, finalmente agradeço a Deus, presença constante e pulsante em minha vida em todos os instantes. Ainda no colo de meus pais, aprendi a amá-lo acima de todas as coisas. Minha gratidão por usar-me indigno e limitado no serviço da justiça no trabalho, modo de aquisição do pão e da dignidade, mas principalmente de exercitar o amor e de colaborar na construção de sua obra. Sempre rogo que me faça instrumento de sua paz, paz que só nasce da justiça, porque sem ela não há senão a submissão ao mais forte ou ao mais ardiloso. Sempre verei no crucifixo o lembrete da maior injustiça já cometida na terra. Por isso é que o crucifixo no meu gabinete não é um enfeite, mas um lembrete de até onde pode ir o amor e também a justiça. Ciente das minhas limitações, sempre rogo a Deus que a sua justiça prevaleça e que, para alcançá-la, eu vença a preguiça e a ignorância, ceda quando devo ceder e diga não quando ele deva ser dito, mesmo que o mais fácil seja ceder. Que o meu sim seja sempre sim, o meu não seja sempre não. Que eu não queira nem agradar nem a desagradar, mas dar o máximo de mim e de minha consciência com reta intenção. O resto seria apenas vaidade. Enfim, que a justiça seja feita, seja por mim, seja apesar de mim, em todos os momentos. E digo, por fim, como venho. Venho com o coração humilde e grande disposição. Venho para somar e não para dividir. Venho para contribuir modestamente, reconhecendo que passarei e a instituição permanecerá.
Desse modo, que eu não vergonhe os que me antecederam, em especial a juíza Marta Maria Villalba Fabre, magistrada escol que presidiu essa corte e cuja cadeira honrosamente passo a ocupar, após ser por ela gentilmente conduzido. Que não desaponte os meus contemporâneos e não sirva de maus exemplos aos que nos sucederão. Essa casa é maior do que nós todos e a sua causa é maior do que as nossas causas particulares. Muito obrigado. Convido os presentes para ouvirmos o hino de Santa Catarina. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que o empossado seja cumprimentado primeiramente pelo excelentíssimo juiz presidente e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos juízes desta corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada a sessão.